Que mais que nós temos aí? Vitor, a última coisa, sem querer prolongar e fazer monólogo nenhum, gostei da sua resposta, queria perguntar a última coisa. O perfil AMP, atenção controlada. Boa, vamos lá. Você já concordou com algum argumento ou posição dos ateus? Eu fui ateu e agnóstico por alguns anos, por uns 4 anos da minha vida eu cheguei não vou dizer que eu fui ateu mesmo, mas eu estava ali no agnosticismo. Então sim, eu me senti convencido por muito tempo, inclusive a minha reconversão ao cristianismo, né, o meu retorno a Cristo foi exatamente isso. A minha esposa voltou para a igreja e começou a me chamar para ir junto, e a gente tem o hábito de sempre ser parceiro. Quando um faz uma coisa, a gente faz junto. Então, mesmo eu não concordando naquele momento da minha vida, há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, com a Igreja Católica, eu voltei para a Igreja Católica, porque a minha esposa também sempre foi católica desde o batismo. Eu voltei com ela, mas com uma cabeça muito mais próxima do ateísmo, do agnosticismo, do que de qualquer forma de deidade, né? De qualquer forma de crença em alguma divindade. E eu comecei a assistir as missas com a minha esposa e comecei a pegar as coisas que o padre falava e anotar no meu celular, no meu bloco de notas, para pesquisar, para em casa, conversando com a minha esposa, refutar aquilo que o padre estava falando na missa, né? Então eu comecei a anotar. Ele começou a falar, por exemplo, sobre a questão da veneração à Virgem Santíssima. Eu falei, isso daí eu consigo refutar e mostrar que isso é errado, que isso é incongruente, etc e tal. E aí eu vou começar a refutar esses argumentos do padre em casa, nos jantares, enfim, nas conversas minhas com a minha esposa em casa. E aí, começando a estudar a doutrina católica, eu tomei na jabiroca, né, deixei de ser o católico de BGE e, ao invés de refutar, fui refutado, né? A título de curiosidade, comecei a ver vários vídeos do padre Paulo Ricardo, obviamente, alguns vídeos do professor Guilherme Freire. Comprei 2 livros muito bons que, nessa ideia, né, eu queria pegar um argumento genuíno para poder refutar aquele argumento, para fazer uma desconstrução dele. Um que eu comprei muito bom, que inclusive é um debate do Papa Bento XVI, do Joseph Ratzinger, né? Meu Deus do céu. Tá por aqui, peraí. Esse aqui. E tem mais um. Bom, esse aqui é um deles, né? São 2, na verdade. Esse primeiro aqui é o Deus Existe. Ele é um debate filosófico entre o Papa Bento XVI com o Paolo Flores, né, que é um filósofo italiano. Então os dois fazem um debate bem rigoroso e pragmático sobre se Deus existe ou não. O nome do livro é Deus Existe. Isso aqui é a transcrição do debate do Papa Bento XVI do Paolo Flores. Esse livro mudou a minha concepção porque eu estava buscando uma evidência física de Deus para poder fazer, logicamente, uma refutação. E esse debate me apresentou o conceito de metafísica, que existem simplesmente provas que são transcendentes e transcendem até o próprio aspecto da ciência. Por exemplo, um princípio metafísico, né? Um princípio metafísico que antecede a prova física, a prova empírica, a prova científica, é o princípio de não contradição, que diz que 2 coisas não podem ser verdade sobre o mesmo objeto, mesmo sujeito ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Vitor não pode estar vivo e estar morto. Ou eu estou vivo ou eu estou morto. Isso é um princípio metafísico, é um princípio ontológico da realidade, é um princípio de não contradição. Perceba que ele antecede a prova científica. Se eu tentar provar esse princípio cientificamente, aplicando o método empírico, né, aplicando o método científico, eu já validei o princípio. Porque se eu vou fazer uma pesquisa científica, eu quero saber se aquilo é verdade ou se é mentira. E antes mesmo de eu fazer a pesquisa, eu já validei o princípio de não contradição. Então, isso é apenas um exemplo da presença da metafísica na realidade, que a gente não pode negar. O outro foi esse aqui, está na Bíblia. Então ele é um livro de discussão teológica católica versus protestantismo. São alguns versículos bíblicos onde a gente vê a doutrina católica. Aquilo começou a me preparar mais para a questão da doutrina. E um outro sobre metafísica foi esse aqui, A Consolação da Filosofia de Boécio, tá certo? Então, esse é um livro que ele explica bastante as 2 questões, né? Como você se orienta em relação à realidade do ponto de vista material e em relação à realidade do ponto de vista metafísico. A Consolação da Filosofia, obviamente, é um clássico, né? Boécio escreve ali uma espécie de história onde ele teria tido um encontro com a madre filosofia, vamos colocar assim, né? Com a dona filosofia, quando ele está preso, acusado injustamente por traição, né? E ele está esperando a sua sentença de morte. E ali ele acha uma grande injustiça. Ele que foi um cara que sempre serviu o seu estado, sempre fez tudo direito,
ser condenado à morte. E aí ele começa a ter um diálogo com a filosofia. E a filosofia vai mostrar para ele que ele está usando apenas do materialismo para justificar a raiva dele, quando ele tem que pensar no plano metafísico. E aí ela vai mostrar como que a metafísica rege o mundo material. É um livro muito bacana. Então esses 3 livros aqui ajudaram a mudar bastante do meu pensamento. Tá certo? Respondendo aí.